Oi pessoal, aqui é o professor Gabriel e hoje eu vim trazer uma introdução sobre o que é uma fração, o conceito de fração. Ele surgiu por volta de 300 a.C. no Antigo Egito, próximo ao rio Nilo, onde um homem teve a necessidade de demarcar terras. Vale lembrar que todo conceito matemático surgiu devido à necessidade do homem, e o de fração não foi diferente. Em meados de junho a setembro, o rio ele abaixava as margens e as terras próximas daquele local eram bastante férteis. Com isso, surgiu a necessidade do homem demarcar aquele território. A marcação dessas terras era realizada pelos geômetras dos faraós, que utilizavam cordas como unidade de medida, denominadas estiradores de cordas. Como a medida dos terrenos, na sua maioria, não era dada exatamente por números inteiros, surgia então a necessidade de um novo conceito de número, ou seja, um número fracionário. Foi aí que surgiu a necessidade de criar uma fração. Bom, o conceito de fração, por mais que seja apresentado muitas das vezes em forma abstrata na escola, ele é muito utilizado no nosso dia a dia, porém de uma maneira banal e a gente não se dá conta dele. Por exemplo, ao comprar uma pizza e dividir ela em fatias iguais, a gente está usando o conceito de fração, pois se a gente não utilizasse isso, alguém sairia prejudicado, ou seja, alguém pagaria por algo que não comeu. A temática é o seguinte: o que é fração? Basicamente, fração é um modo de expressar uma quantidade a partir de uma razão de dois números inteiros. Ela tem dois elementos, o numerador e o denominador. Basicamente, o numerador é o valor que fica em cima e o denominador é o valor que fica embaixo. Tem três tipos de frações. A primeira é a própria, é quando o numerador é menor que o denominador, ou seja, o valor, o resultado, é menor que um inteiro. A imprópria é quando o numerador é maior que o denominador, os seus resultados são maiores que um inteiro. E a mista, que é uma forma de escrita da imprópria. Se eu quiser passar ela para fração imprópria, basta eu transformar esses dois inteiros em fração novamente. Se o denominador é 5, então é 2 inteiros, então é 5 sobre 5 mais 5 sobre 5, mais 1 sobre 5. A adição de fração, sempre que o denominador for igual, basta conservá-lo e somar os numeradores. Como eu disse anteriormente, as frações próprias é a fração que representa a parte do inteiro, isto é, que representa um valor maior que zero e menor que 1. Exemplos. O primeiro é uma circunferência dividida em 4 partes iguais, onde 3 são preenchidas. Logo é 3 quartos, que é igual a 0,75. A segunda é meio, é metade da imagem, da figura. Ou seja, 0,5 é maior que 0 e menor que 1. Então, essas duas aqui são exemplos de frações próprias. Adição e subtração de frações com denominadores iguais. Sempre que o denominador for igual, basta conservá-los e somar o numerador. O exemplo dado aqui, 3 sobre 4 mais 2 sobre 4 é igual a quanto? 1 inteiro mais 1 quarto, ou você pode escrever 5 quartos, que é a mesma coisa. 3 quartos menos 2 sobre 4 é igual a quantos? Basta conservar o denominador e subtrair os numeradores, ou seja, 3 menos 2, 1, logo é 1 quarto. Portanto, quando os denominadores são iguais, basta repetir e somar ou subtrair os numeradores. Bom, adição de frações com denominador diferente. Sempre que o denominador for diferente, temos que tirar o mínimo múltiplo comum, que é o MMC. Primeiro exemplo aqui, 5 sobre 6 mais 2 terços. O 6 e o 3 não são os mesmos denominadores, né? Porém, eu observo que o 3 ele é múltiplo de 6. Então, se eu multiplicar o 3 por 2, ele vira 6. Que é o que eu quero, é pôr o mesmo denominador, certo? Porém, eu não posso só multiplicar o denominador, tenho que multiplicar o numerador também dessa fração. Ficando assim, ó. Repito 5 sexto. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Conservo o denominador e somo os numeradores. 9 sobre 6. Também pode ser representado como 3 meio, ou 1,5. O exemplo 2 é quando tem subtração. Mesmo modelo, temos que tentar igualar os denominadores para posteriormente conservá-los e subtrair o numerador. Porém, 3 e 4 não são múltiplos. Porém, eu observo, quando eu tiro o MMC, que o mínimo múltiplo comum dos dois é 12. Então, se eu multiplicar o 3 por 4, ele vira 12 e o 4 por 3 vira 12. Porém, eu tenho que fazer a mesma coisa com o numerador. Então, fica assim, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Menos, conserva o sinal, 1 vezes 3, 3. 4 vezes 3, 12. Conserva o denominador e subtrai o numerador. 8 menos 3, 5. Então é 5 sobre 12. Ou seja, depois que tornamos os denominadores iguais, basta repetir os denominadores e somar ou subtrair os numeradores. Aqui um exemplo de frações impróprias. Sempre que for maior que um inteiro, ou seja, eu tenho duas
Eu tenho, cada torta é dividida em 4 fatias. Eu comi 5 fatias, eu comi uma torta mais um quarto de uma outra torta. Ou seja, é uma fração imprópria, 5 quartos. Aqui é um exemplo de própria e imprópria. Própria é quando é menor que o inteiro, ou seja, eu não comia o alimento todo. Ou seja, eu tenho uma torta dividida em 3 pedaços, comi 2, sobrou um pedaço. Então é uma fração própria. Imprópria é quando eu como mais que o inteiro. Então, ó, cada torta foi dividida ao meio. E eu comi 3 pedaços, eu deixei só meio pedaço. Logo, eu comi uma torta e mais um pedaço, mais meia. Bom, da escrita de frações impróprias para a mista. Aqui é 13 quartos, ou seja, aqui tem 3 inteiros mais um quarto. Ou pode falar 12 quartos também. Porém, eu quero escrever na mista, então vou deixar a parte inteira. Mais um quarto, 3 inteiros mais um quarto. Frações aparentes são aquelas que o numerador é múltiplo do denominador, ou seja, é escrito em forma de frações aparentes, como dado nos exemplos aqui, ó. Porém, não precisa ser só o número inteiro. Elas podem vir também números que não seriam inteiros o resultado. Ou seja, 1/3 é igual a 2/6, que é igual a 3/9, que é igual a 4/12. Todas são frações aparentes, ó. Todas podem ser escritas de forma diferente e que têm o mesmo resultado. Frações equivalentes de multiplicação. Ó, começamos com um retângulo dividido em 3 partes e sombreamos uma dessas partes, 1/3. Quando eu multiplico por 2, não vira 2/6? Porém, a área não aumenta da figura. Na verdade, a gente divide essa área que já existia. Ou seja, esse aqui é a mesma área de 1/3. Porque é 2/6. Se eu simplificar o numerador e o denominador por 2, ele volta a ser 1/3. Continua sendo a mesma área, porém dividida em áreas menores. É como se eu pegasse uma pizza e tivesse cortado ela em 4 fatias. E posteriormente pegasse as 4 fatias e dividido elas, formando 8 fatias. Então eu diminuí a área, porém continua sendo a mesma quando eu junto elas. Aqui vai duas propriedades. A primeira propriedade é a divisão de fração por fração. Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso a segunda. E aí eu multiplico o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Aqui um exemplo, 2/3 sobre 5 quartos. 2/3 conservo e multiplico pelo inverso 5 quartos, que é 4/5. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Fica 8/15. A segunda, A sobre B é igual a C sobre D. Sempre que for igualdade de frações, eu faço produtos mesmos para os extremos. Ou seja, vermelho com vermelho, preto com preto. Um exemplo aqui, ó. 5 vezes 7 é igual a 3 vezes 6? 35 é igual a 18? Não. Então deixa diferente. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiverem sugestões para melhorar os vídeos, por favor, comentem aí nos comentários. Se inscreve no canal e até a próxima aula. Muito obrigado.